Então, meus irmãos, a gente vai falar um pouco sobre a importância de não se importar. E é interessante que, quando a gente fala em não se importar, pode parecer que a gente esteja falando de indiferença ou de apatia. Mas quem tem a quantidade de janeiros que eu tenho, sabe que o pessoal da minha geração, se der mole, daqui a pouco está usando fralda. E aí a gente para pensar e verificou que não valeu a pena se importar. Eu, quando converso com algumas pessoas, eu falo sobre isso. Meus amigos de juventude, quando eu os perdia, era um atropelamento, uma briga violenta, uma questão de se envolver com mulher casada, ou de repente de arrumar briga na rua, ganhar um tiro. Hoje, quando eu tenho perda de alguns colegas de escola, é derrame, infartou, entende? A sabedoria de não se importar, ela é muito, muito válida. Às vezes eu tento, obviamente não vai ser fácil convencer o meu filho disso, até por causa da idade, que existem coisas que às vezes acontecem que, pelo fato da gente se importar demais, a gente bate boca, a gente discute, a gente se aborrece, a gente chora, não dorme direito. Por exemplo, uma das coisas que eu sei que contribuiu para eu entrar num quadro de depressão é a facilidade que eu tenho para ruminar pensamento. Ou seja, a pessoa pisou no meu pé 11 horas da manhã, e aí eu fico pensando naquilo durante o dia todinho. Aí eu vou dormir, aí eu fico pensando, pô, eu poderia ter feito isso, deveria ter feito aquilo, e aí com uma série de possibilidades de passado, eu acabo não experimentando o presente. E quando isso vai, quando a gente vai ver, a vida da gente estacionou, a gente ressentiu o que já não tinha sido agradável no início, e muitas vezes aquilo vai mexendo com o nosso emocional, aí daqui a pouco a gente está tendo um treco. E eu aprendo com Davi algo bastante interessante. Se você olhar aqui o texto do capítulo 17, versículo 43, você vai reparar a fala de Golias. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Pensem bem, temos aqui um cara na casa dos 3 metros, falando com um rapazinho, um cara ruivo, novo, inexperiente. Eu, no lugar de Davi, Golias entraria na minha mente. Entende a situação? Só que Davi, ele tinha uma capacidade, ele tinha um sangue frio que o ajudava demais. E eu vou mostrar outros textos para provar isso aqui. E nesse caso aqui, olha só, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada. Golias, só na mão, já estragaria a vida de Davi. Mas Golias estava vindo com espada. Você vem a mim com espada, com lança. Com lança, de longe você já pode acertar o cara. Golias era um soldado treinado. Davi não. E com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ou seja, Davi não mata no peito a afronta. Ele entende que é o seguinte: essa afronta é problema teu com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Vou dar um exemplo simples. Lá em casa, a gente tenta trabalhar de um jeito que o que um fala, o outro apoia. Eu confesso que, por exemplo, eu brigo e ameaço. A Gisele já dá logo 2 dias. Aí dá vontade de falar assim: que isso, cara? Mas eu sei que se eu mexer,
Vai complicar a formação do cara. Estou falando em código porque ele presta atenção. E aí, nessa situação, observem bem como é que são as coisas. Você, às vezes, olha para algo e, pô, peraí, isso aqui pode ser um problema para mim. Mas aí eu chego e falo, olha, sua mãe disse isso. Não é um problema seu comigo. Resolva com a sua mãe. Então, muitas vezes, a gente mata no peito algumas coisas que não são nossas. Não são nossas. Quando eu, por exemplo, eu não sou contra o aluno comer em sala de aula, mas a escola tem uma regra que não pode comer em sala de aula. Aí o cara quer comer, eu falo, pô, é sério isso? Ah, qual é, Romilão? Nada a ver. A regra não é minha. Quer mudar a regra? Vai lá para a direção. Não é problema meu. O meu problema vai ser entrar em contato com o seu pai. Vou ligar. Aí quando você fala que vai chamar pai e mãe, dependendo do pai e mãe, o cara afina a viola. Ou seja, não é um problema meu. É um problema da família do cara. É um problema da direção da escola. E aqui, Davi, ele deixa muito claro isso. Olha, você não está fazendo nada comigo. Você vai acertar com quem você afrontou. Estou de boa. A gente precisa disso. Principalmente nós somos crentes, nós pregamos isso aqui. Essa história aqui, gente, é conhecida. Só aqui nessa igreja eu preguei um sermão baseado nessa narrativa. Não, preguei acho que uns 4 ou 5, de 1 hora, só nessa narrativa aqui. Então, gente, se a Rayana estivesse aqui, ia falar 1h30, pastor. Mas, graças a Deus, ela não está. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, observa que o fato de você não se importar preserva a sua saúde mental, preserva a sua saúde física, preserva a sua saúde espiritual, porque você deixa até de pecar contra Deus. Porque você entende o seguinte, ó, lembra de Jesus na tempestade? Eu vou dormir. Pronto. E muitas vezes a gente não tem essa tranquilidade de Davi, esse sangue frio de Davi. E isso não começou aqui. Se você reparar, vamos observar, vamos lá no capítulo 16, quando Deus fala para Samuel ir para a casa de Jessé. E aí nisso diz o texto, né? Quando chegou a Belém, versículo 4, capítulo 16. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Pense. O próprio pai não viu no próprio filho o potencial para ser ungido rei de Israel. Uma coisa é o cara ali da rua não acreditar no seu potencial. Uma coisa é seu tio não acreditar no seu potencial. Uma coisa é seu professor não acreditar no seu potencial. Outra coisa é o seu pai não acreditar no seu potencial. E Davi, olha a vida de Davi. Seu pai viu 7 irmãos com potencial para ser rei, mas não viu Davi. Aprenda a não se importar. Porque numa hora dessa, o cara quer ser revoltadinho.
Ele cresce acreditando que ele não tem condições. Se ele passar na rua e alguém rir, ele acha que está rindo dele. Por quê? Porque ele fica se importando demais. Meu pai não acredita no meu potencial, o problema é dele. Minha esposa, minha namorada, minha filha, minha irmã, meu tio, meu avô, o papagaio, não acredita no meu potencial, problema deles. Aprenda a não se importar. No meu caso, para mim é regra de ouro. Eu entendo que uma pessoa que passou dos 50 anos não deve ficar nervoso à toa. Uma coisa é eu ficar nervoso, preocupado em proteger minha família, cuidar do meu filho, da minha esposa, tudo bem. Agora o cara me chamou de feio, vou ficar nervoso com isso? Pelo menos não sei você, mas é mal barato. Estou eu à frente da turma, aparentemente figura de autoridade. Aí o cara faz um negócio para eu me sentir desrespeitado. Se eu for o ímpeto, eu entrei no jogo psicológico. E se você disfarçar, você vê a risadinha de canto de boca do moleque. Ou seja, um garoto de 14 anos vai me controlar, bom velho. Não vai. Mas qual é a dificuldade da minha geração? A gente cresceu sem xingar palavrão perto de um adulto. Não precisava ser pai e mãe, bastaria um adulto. Se a vizinha, mesmo que mentindo, falasse para minha mãe que eu xinguei, a sandália carina entrava em ação. E para o meu azar tinha um maldito pé de goiabeira no meu quintal. Então, diante de uma situação dessa, observe. Vim aqui para ungir um filho seu como rei. Tem fulano, tem Beltrano, tem cicrano. Depois de tantos filhos, aí Samuel fica em crise. Pô, peraí, eu vim ungir um filho seu. Como é que tem? Peraí, nenhum deles? Você não tem... Ah, tá. Tem um. Mas ó, a gente tem que aprender a lidar com isso. Vou parar de beber, ninguém acredita, problema se não acredita. Vou parar de fumar, ninguém acredita, problema se ninguém acredita. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que ir para a luta. É isso que muitas vezes a gente não acorda. Como eu trabalho com língua portuguesa, português, literatura, então eu lido com MPB, eu lido com Machado de Assis, eu lido com essas coisas. Aí às vezes, Gisele fala assim, ó, os outros vão escutar você aí citando música do mundo. Eu falo, ninguém paga minhas contas. E quem crente vai me acusar? Sou pastor, eu conheço crente pelo lado avesso, de trás para frente. Quem vai falar alguma coisa de mim? Quem vai dizer que eu sou pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Quem? Deu para entender? A gente às vezes fica jogando muito para arquibancada. Joga o seu futebol, faz o seu, tem o seu melhor. Gente, Jesus não foi compreendido. O mundo que rejeitou Jesus vai aplaudir você. Entende? Sou apaixonado pelo meu filho, mas eu não estou esperando nada dele. Claro, estou doutrinando para ele me sustentar, não vejo a hora desse dia chegar. Mas se isso não acontecer, problema. Estou fazendo minha atividade física, bebendo minha água, já estou ingerindo vitamina D. Quando a idade chegar, faz parte. Deu para entender? Então o que acontece? Quero ter uma velhice digna e estou cuidando de mim. Para quê? Para não ficar naquela, ah, meu filho, fiz tudo por ele e faria de novo, é meu filho. Mas agora, a gente não pode ficar se importando. Não pode. E quando eu falo não ficar se importando, eu não estou falando de você não valorizar as coisas que devem ser valorizadas. Eu estou dizendo de você não ficar dando importância para aquilo que os batistas chamavam de questiúncula. Hoje não é mais assim, mas no passado o batista falava difícil. Então, observe bem. A gente tem aqui um cara que foi desprezado pelo pai. Que isso, pastor Alvela, pegou pesado, desprezado, é desprezo.
Diante de tantos filhos, por que não ele? Por que todos e não ele? Por quê? Eu lembro, eu acho que eu contei isso aqui, mas tem muito tempo, e se eu não contei, eu acho que vale a pena contar. Eu sempre tive muita vontade de pregar. Só que o meu pastor, ele era muito liador com o público. Era muito difícil alguém ter oportunidade. Muito difícil, mas muito difícil mesmo. E aí, o que acontece? Quando estava lá o dia, a zeladora limpando e tal, aí eu ficava assim, na estante de regência, olhava para a congregação e me via pregando ali. E aí, quando tinha trabalho na praça, eu ia. Quando tinha trabalho nos lares, eu ia. Porque geralmente o seminarista não ia. Chama o Roberto. Retiro dos jovens. O seminarista tinha que pregar, não foi. Chama o Roberto. Aí talvez alguém diria: ah, você é a segunda opção. Está tapando o buraco, que se dane. Eu quero pregar, é a minha chance. Eu vou aproveitar a oportunidade. E hoje, eu vou para tudo quanto é canto. Eu saio do estado. Mas teve um dia, quando ninguém dava nada para mim, eu estava lá. Meu seminário era o seminário da Pavuna. Nesse período, o seminário do Sul era a crista da onda. Então, ou seja, eu era assim, um seminarista de segunda categoria. Apareceu a favela do Dique. O pastor falou: preciso de um seminarista. Falei: ó, meu seminário não é aquele seminário não, pastor. Se é seminarista, sou. Então vem. Fui. Deu para entender? Ou seja, faz o seu melhor, Deus vai honrar você. Agora o problema é que a gente fica assim: ah, mas que nem eu estava conversando com uma professora, pô, mas vai se dedicar, o aluno não quer aprender, os pais às vezes não dão apoio, e realmente tem pai que não está nem aí, o pai só quer saber que o filho passou. Aí eu costumo falar com os alunos: você quer ser operado por um médico que só passou? Eu não quero. Entende? Então, ou seja, você quer alguém que estudou e aprendeu. E aí, estou eu lá me dedicando. Se o aluno não vai dar valor, o problema é dele. Se o Ministério da Educação não dá valor, o problema é do Ministério da Educação. Eu tenho compromisso comigo. Eu tenho compromisso comigo. Afinal, eu quero ficar rico, né, gente? Vou ficar rico falando de sílaba. Entende? Porque se for falar de igreja é complicado. Pastor de dinheiro, negócio tal. Aí, nesse caso, né, o Camaro Amarelo ainda está de pé. Mas aí, nessa situação, eu falava para o seminarista que um dia entrar aqui na Vila Paulina de Camaro Amarelo, relógio de ouro, com o braço lá de fora. Eles riam. Aí, nesse caso, nós vamos voltar para cá. Falei, pastor Wallace, falei. Aí, nesse caso, até hoje eles lembram. E aí, nessa situação, observe, foi ignorado por Golias. E a gente sabe o final da história. Foi ignorado pelo pai. A gente sabe o final da história. E aí, quando, vamos de novo para o capítulo 17, você vai ver o seguinte: Golias está pedindo um homem para lutar com ele. E o povo e os soldados treinados com medo de Golias. Eu entendo, eu também tenho medo. Só que eram soldados treinados. E aí, diz o texto, que, deixa eu ver aqui, versículo 14, Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aí você conhece a história. Durante 40 dias, você tem lá Golias humilhando o povo. Não tem homem não? Não tem homem para lutar comigo? As versões mais antigas, né, falam: dá-me um homem. Lá ele, né? Ficou estranho, Golias. Aí nesse caso aqui, diz aqui, versículo 17, Jessé manda Davi levar uma merenda lá para os seus filhos. Davi vai lá, levar o lanche dos caras. Quando chega no, deixa eu ver aqui, versículo 21,
Israel e seus filhos estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. A gente já sabe a história: soldados treinados com medo. Diz o texto: e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Perceba a diferença de foco. Perceba a diferença de foco. Enquanto os soldados que estavam com medo olhavam para o que Golias poderia fazer contra eles, Davi olhava para a recompensa que receberia se derrubasse o gigante. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Realmente, a gente vive numa condição caótica. Mas uma coisa que eu tenho me esforçado para ajudar o meu filho a não ser mole. Porque no meu tempo de garoto, você fazia um monte de coisa e ainda tinha dificuldade para entrar. Se você quisesse ser militar, parecia que você estava treinando para as Olimpíadas. O exercício físico era um negócio do inferno. Hoje a régua está mais baixa. Se você quisesse a carreira militar, seja das forças auxiliares ou das forças armadas, você não poderia ter tatuagem. Agora você pode ter tatuagem, brinco, piercing, fazer sobrancelha. De boa. Por quê? A régua está baixa. A régua está baixa. Eu fui ver o edital de concurso para a Polícia Federal. O teste de aptidão física, eu falei assim: pô, mas peraí, gente, o cara vai ser federal. Esse é o teste de aptidão física. Aí você olha e verifica que a régua está baixa. Hoje, se nós olharmos o contexto, né, escolar, você verifica, né, que assim, tem escolas se preocupando mais com todos, todas e todos. E o pessoal, por exemplo, a minha geração, o analfabeto da minha rua sabia contar, ler e escrever. Hoje, por exemplo, o cara no ensino médio não sabe separar sílaba. Eu estou falando sério, gente. No meu tempo, o ensino médio, o antigo segundo grau, era você estar formado. A preocupação dos pais era que a gente concluísse o segundo grau. Hoje, faculdade já não diz muita coisa. Eu estava conversando com a Gisele sobre analfabetismo funcional. Hoje eu entendo porque muita gente às vezes fica com raiva de mim quando eu prego. Porque você está falando um negócio, mas a pessoa está ouvindo outra coisa. E não é culpa dela. Ela não aprendeu a interpretar. E aí você fala A, a pessoa ouve B. Quer ver? Briga de Facebook, observe bem. Eu pensava que era ódio, não é ódio não, é dificuldade de interpretar o texto. A pessoa não sabe o que é uma ironia. Você brincou, o cara começa a te xingar. Entende? Olha o nível. Eu sou do tempo do seu Serafim que não sabia o B do O. Eu nem sei o que significa B do O, mas eu vou falar. O cara não sabia o B do O, mas o camarada fazia a conta, pegava ônibus, resolvia as coisas, ajudava o filho na tarefa da escola. Hoje o cara é universitário, ele não sabe ler, não sabe escrever. Eu não estou falando de coisas muito elaboradas, não, estou falando de coisas simples. É um tempo difícil? É. Em que, por exemplo, é mais fácil os pais baterem no professor do que dar uma chinelada no filho. É um tempo que o importante é o cara passar. Se ele sabe ou não sabe, problema, deixa passar. E detalhe, eu falei problema, parece que eu estou falando errado, né? Mas a nova acadêmica que tomou posse
na Academia Brasileira de Letras, ela defendeu esse jeito de falar porque é o português. Eu fico pensando na casa de Machado de Assis. Ou seja, hoje a regra está baixa. Então, para mim, se meu filho não for mole, já está bom demais. Por quê? Às vezes o cara sabe pouco, mas é esforçado. Estudou numa escola com dificuldade, mas é esforçado. Aí apareceu aquela vaga, ganha pouco, mas é esforçado. Ah, mas meu patrão não me valoriza. Alguém vai valorizar. Talvez até um cliente. Alguém vai olhar e falar assim, precisamos de um cara desse. Sabe por quê? Nosso cérebro tem um monte. O problema é que eu me esforço, o patrão não viu, eu desanimo. Esqueço o patrão. A Bíblia diz o que? Servos, servir a vossos senhores como ao Senhor. Aí está o caso. Entende? Estou eu lá, limpando o chão do vestiário do meu trabalho. A oportunidade não veio lá. Mas uma irmã de uma igreja, que não era minha, me perguntou se podia indicar o meu nome para uma escola. A escola estava precisando de um professor para ficar só na licença médica de uma professora. Ah, mas poxa, vou ficar só um tempo para tapar buraco, não sei o quê. Foi a oportunidade que apareceu em março. Em outubro, a coordenadora ligou para mim. Lembraram de mim, gente. Fiquei em março, 8 dias. Em outubro, ela ligou para mim para perguntar se eu aceitaria trabalhar na escola a partir de 1º de novembro. E agora, novembro, fez um ano que eu estou lá. E sabe como é que eu consegui essa formação? Educação à distância, EAD. Escutando videoaula, limpando o chão. Essa molecada de 20 anos não quer passar por essa humilhação. Sou pós-graduado. Tenho graduação em pedagogia, licenciado em letras. Formado em teologia. Experiência em logística, um monte de troço. A porta que abriu, que Deus abriu para mim, para trabalhar, eu lembro como se fosse ontem. Era quase meia-noite, uma hora ligou para mim. Pastor, a oportunidade apareceu, é essa aqui. Estou nela. Tem que falar com o Pablo. Pablo, ó, estou aí. Ó, mas é para limpar vestiário. Eu não preciso de orgulho, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. E sabe qual é o problema? O problema é que a gente tem uma geração de homem de geleia que não vai à luta. Não sabe pegar uma caixa de isopor para vender um picolé. Então basta você ser guerreiro que você já tem vaga hoje. Você não precisa saber muita coisa. Por quê? Está cheio de homem mole que não vai conseguir nada na vida e vai vir para a conversa. Sabe do quê? Sou preto. O papo é esse agora, sou preto. Entende? Não consegui porque sou preto. Foi o que eu falei hoje de manhã pregando na outra igreja. É preto. Na hora que sua mãe mandava para a escola, você não lembrava que era preto. Na hora de ficar no fundão lá conversando fiado, não lembrava que era preto. Na hora de respeitar o professor, não lembrava que era preto. Quando apareceu, no meu tempo de um emprego chamado office boy, você tinha que andar Rio Branco todinha, para lá e para cá, porque nem toda empresa pagava passagem. Não tinha bicicleta no Itaú. Você ia da Praça Mauá, Cinelândia, tinha que voltar logo, porque senão o patrão falava que estava demorando. Tinha prédio que não tinha elevador, o elevador estava com problema. Imagina, menos de 60 quilos. Estamos lá. Vocês conseguem imaginar um cara com menos de 60 quilos sendo chapa de caminhão? Então a minha geração aprendeu a ser desse jeito. Hoje um cara forjado na minha geração se daria bem. Se daria. Sabe qual é o xingamento dos adolescentes agora? CLT. No meu tempo de moleque, xingaram o quê? Cabeção, orelha, esse negócio assim. Agora não, CLT xingamento. Filha, escala 6x1, a gente trabalhava de domingo a domingo. Não tinha folga. Lá em Caxias tem um colégio chamado Carlos Gomes.
eu com 16 anos, não tinha carteira assinada. Trabalhava numa fábrica de roupa e pagava minha escola, fiz minha sexta e minha sétima série lá. Então, não sei se deu para perceber que qual é a diferença de Davi para esses caras. Davi deixa muito claro, olha, você pode pensar o que você quiser. Só que Deus está comigo. A bondade de Deus me segue. Mereço? Não. Todo mundo sabe. Davi era um cara meio enrolado, né? Homem de Deus. Mas passava uma barra de saia, dava ruim. Entende? Segundo o coração de Deus, adorava, né? Dava ruim para ele. Mas o que acontece? Era perfeito? Não. Mas era sincero, era dedicado. E é aí que está a questão. Então nós olhamos para cá, para o texto, e vimos o seguinte: enquanto os outros estão pensando, se esse cara pega a gente, ele quebra o nosso pescoço. Davi está pensando, se eu pego esse cara, a minha vida muda. O Haddad não vai mais me taxar. Se eu pego esse cara, eu estou bem na foto. Eu vou casar com a filha do rei. Gente, vamos e venhamos. Eu sei, obviamente, aqui está cheio de mulher bonita, mas assim, mulher com dinheiro é outro nível, gente. É outro patamar. Ou seja, naquele monte de mulher, entre um monte de mulher em Israel, estava a filha do rei. Como é que devia ser o tratamento daquela moça? Olha o foco de Davi, gente. Davi está pensando em vitória, Davi está pensando em conquista, Davi está pensando em realização. Eu lembro que uma vez eu preguei nessa igreja aqui sobre Jacó trabalhar 14 anos para merecer Raquel. E aí eu fiz uma pergunta aqui. O que o carinha que está querendo você faz para te merecer? Tem mulher se entregando por muito pouco. Pai paga a escola, compra a fralda, faz aniversário de 15 anos, faz e acontece. Entende? Para ela se encantar com o menorzinho. É brabo, gente. É brabo. Então nós olhamos para cá e vimos quando Davi faz essas perguntas. Aí nisso disseram para Davi, versículo 27, é isso que se receberá o homem que matá-lo. Agora olha aqui, mais um desprezo, irmãos. É o penúltimo desprezo já, para quem está pensando se eu vou acabar ou se eu não vou. Né? Aí nesse caso aqui, versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, o cara que deveria apoiar, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Percebam, ele está querendo humilhar o irmão. Acabou? Ah, tá, que susto. Tá? Então, nesse caso, quando a gente, por exemplo, se depara com isso aqui, o irmão que deveria incentivar, cadê suas ovelhas? É mesmo, meio que assim, quem é você para estar aqui? Quem é você para perguntar isso? Quem é você para concorrer a essa vaga? Quem é você para isso ou para aquilo? Eu lembro quando eu comecei a namorar a Gisele, uma amiga da irmã dela falou assim: você não acha que é muita areia do seu caminhão, não? Eu não respondi, estava começando a namorar, vou arrumar tudo com os outros na casa da minha sogra. Mas aqui na mente está, é muita areia, dou 2 viagens. Mas vai parar na minha mão essa daí. E parou, tá aí. Não sei se está arrependido. Mas então o que acontece? Mas tá aí, agora já era. Né? E aí nessa situação, se me largar, vai ter que levar junto. Aí vai dar mais problema. Então, observe bem. E mulher que dá trabalho. Aí foi o mesmo. Mas assim, nessa situação, observe, gente. Sempre tem alguém para vir com uma palavra contrária para você. Você precisa aprender a não se importar. Ah, você é muito feio, você não tem dinheiro, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Vou aprender. Quando meu filho fala: pai, eu não consigo, eu falo: você ainda não consegue. É uma questão de treino, é uma questão de esforço. Vamos tentar. Pai, eu tive pesadelo. Rapaz, quando vier o monstro, taca uma bola de fogo em cima do monstro. Mas eu não tenho como, cara, é sonho. É sonho.
sonho, ó. Sai voando, cara. Dá teu jeito. Tá dando pra entender? Ou seja, gente, muitas vezes nós nos deixamos paralisar. E às vezes nos deixamos paralisar só por causa da vozinha que fica aqui na nossa cabeça. Você é pobre, você é preto, você é do roxo, você é da Baixada, você não tem condições. Não. Eu não sou o que meus críticos dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou imagem e semelhança de Deus. E é impossível para Deus? Não há. Se eu estou em Deus, Deus está em mim, não é possível. E eu vou à luta. Então, vendo essa galera aqui, eu me lembrei de uma situação. Estava uma pessoa aqui no culto e ela estava tipo aqui, tomando aquele banho de gato. Relax. O som comendo e ela tranquila. Agora, se é um ser humano, pô, não dá para descansar aqui. Não dá para cochilar. Esse barulho, esse grave, esse agudo, esse ruído. Você já viu um cachorro deitado preocupado com o futuro? Você não vê isso. A gente não, a gente deixa de viver. Como é que vai ser amanhã? Amanhã ainda não chegou. Como é que vai ser essa semana no trabalho? Essa semana ainda não chegou. Eu tive uma colega de trabalho, a Vanusa, tadinha. Vanusa e Celso, eram dois extremos. Tinha aquele desenho do Willy do óleo, não sei quem é da minha geração deve lembrar, da Hanna-Barbera, né? O cara ficava, ó vida, ó céus, ó azar. A Vanusa era dessa levada. E o Celso já era aquele cara todo animado. Aí nisso, por exemplo, um colega de trabalho falou assim, caramba, eu tenho que pagar imposto de renda. Aí o Celso olhou para mim e falou assim, eu estou doido para ganhar um salário que eu tenho que pagar imposto de renda. Entende a diferença de mentalidade? Vanusa, ó, o RH quer falar contigo. Ah, meu Deus, eu vou ser mandado embora. Aí o Celso, Vanusa, relaxa, de repente é promoção. Entende? É aqui, ó, a batalha é aqui. É aqui que o diabo tenta te atacar. É aqui que ele quer fazer você parar. É aqui que ele quer fazer você desistir. Através de frases que você ouviu na infância. Através de frases que você ouviu na escola. Através de alguém que disse que você era burro. Através de alguém que disse que você era feio. Através de alguém que disse que você não iria para frente. Perdão, gente, mas eu não posso esquecer. Deixe que pense, que diga e que fale. Tô nem aí. Aí alguém diz assim, não, mas você tem que avaliar a crítica. Às vezes a crítica é construtiva. Claro, vou escutar. Vou escutar, claro que vou escutar. Só que é o seguinte, uma coisa é, melhor isso aqui, melhor aquilo ali, é diferente de você não tem jeito. É bem diferente. Entende? Uma coisa, vamos supor, a esposa falar assim, pô, cara, tu tá meio fora de forma, né? Assim, vamos fazer um exercício, vamos caminhar junto e tal. Tá dando uma força pro cara. Outra coisa é o seguinte, pô, brincadeira, hein? Tu tá acabado, hein? Olha como é que é diferente. É diferente. Então existem coisas que, assim, a gente pode fazer e a gente vai ouvir a crítica. Mas tem coisa que é para derrubar. E se é para derrubar, eu já não escuto mais. Pode ser de quem for. Não escuto. Ou a pessoa quer me ajudar, ou não quer. Se não quer me ajudar, tranquilo. Estou seguindo. E aqui diz o texto, o cara dá, quem é você? Cadê suas ovelhas? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha o que ele fala. Mas, gente, olha o sangue frio de Davi. Olha a reação de Davi. E disse Davi, que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Ou seja, quer falar? Pode falar. Eu fiz alguma coisa? Cara, o que eu fiz contra você para você me atacar? E é mó barato quando você faz isso. Às vezes a pessoa até fica sem ação. Outro dia um garoto veio fazer uma pirraça comigo. E a primeira reação que a gente quer ter é botar a banca de professor. Eu falei assim, está acontecendo alguma coisa com você? O cara ficou desarmado, porque ele não está esperando. Ele está esperando que eu fale assim, sabe quem sou eu? Ele está esperando isso.
Ele está esperando que eu dê uma chamada em cima dele. Ele está esperando que eu aumente a minha voz para ele reclamar em casa. Ele está esperando uma reação minha pelo fígado. Mas não. Eu faço o contrário. Está acontecendo o que com você? Está com algum problema? Aí o cara já fica assim, eu vou mostrar para o professor que eu estou com problema. Ele é adolescente, ele quer mostrar alguma coisa para mim. Entende? Eu não estou nem aí para nada, mas o adolescente ele quer mostrar. Tá? Então, nesse lance aqui, observe o que eu fiz. Quer saber? Ele, fala com a minha mão, eu tenho mais o que fazer, eu quero ganhar a filha do rei, eu quero parar de pagar imposto. Eu não aguento mais imposto. Eu estou esperando a isenção dos 5 mil aí. Entende? Chega! Quero sair da pobreza. E Golias é a minha porta de saída. O problema é que a gente quer ir para o próximo nível, mas a gente não quer passar pela dificuldade da fase. Estou eu lá tentando jogar D10 com o irmão. Aí só é o seguinte, eu sou da época do Atari, né? Meu filho despreza o Atari. Só tem 8 bits. 8 anos, o cara sabe que são 8 bits, nem eu sabia o que era isso. Aí nesse caso, estou eu tentando jogar o D10, só que eu não sou da época, tá? Aí o que acontecia? Não conseguia passar de fase. Eu não vou perder o videogame. Eu ia no YouTube para buscar um tutorial. Não, o videogame não vai me engolir. Eu, hein? Cada uma. Então é isso, sabe, que a gente precisa. Antes de dizer, Deus quis assim, tem que se perguntar, fiz o meu melhor? Fiz tudo o que pude? Fui até o limite? Ou, como diz o texto bíblico, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Eu estou colhendo o que eu plantei, então eu vou aguentar calado. Agora, está acontecendo alguma coisa e eu entendo que não é o que deve acontecer, o que eu posso fazer para mudar? Aí que está a situação. Muita gente, quando pensa na lei, na teoria da evolução de Darwin, pensa muito na questão de um ser virar outro, virar aquilo outro, né? Que nem a gente conversando, né? A gente diz, não, porque esse negócio de homem veio do macaco. Eu falei, não é isso. De acordo com Darwin, nós viemos do primário. Você que veio. Entendeu? Não, tentando conversar. Aí nesse caso, por exemplo, quais são as espécies que sobrevivem? As que se adaptam. Qual a dificuldade do pessoal da minha geração? A gente não sabe lidar com tecnologia. E aí os filhos da gente enrolam a gente. Entende? É um tal de ter gente com perfil diferente no Instagram. E os pais nem sabem. E sabem lá o que esses caras estão vendo. Então, observe, a gente não sabe lidar com isso. Então, nesse caso aqui, Davi não para discutir. Davi não entra no jogo psicológico. E aí, qual a situação? Versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de quem, gente? De quem? Olha como é que é o negócio. O cara que está levando lanche para os irmãos. O pastorzinho de meia dúzia de ovelhas. O cara que, por exemplo, é o João Ninguém da família. Agora o rei quer saber quem é esse cara. O rei não quis saber do nada. O rei quis saber por quê. Davi se destacou. Se destacou como? Sendo surdo para coisas que não deveria importar. E aí a situação. Precisamos aprender a não nos importar com algumas coisas. Despreze o desprezo de quem despreza o que Deus está fazendo na sua vida. Despreze o desprezo de quem despreza o que Deus está fazendo na sua vida. Despreze. Deus está realizando algo na sua vida e na minha. Já que começou o alerta, a bondade de Deus. Então, nesse caso, cantarei a bondade de Deus. Já conheço. Então, nesse caso aqui, observe bem. Desculpa, eu não devia rir, era só vocês. Vou me matando saudade. Então, em relação a isso, sabe, muitas vezes a gente não se dá conta. O nome dele parou na boca do rei, porque ele não parou. O nome dele parou na boca do rei, porque ele foi surdo para as críticas. O nome dele parou na boca do rei, porque ele decidiu não se importar.
palavra de Deus. A mulher foi embora, a última palavra é de Deus. O filho foi para o crime, a última palavra é de Deus. Se Deus deixar, o problema é dele, ele sabe o que faz. Mas agora, enquanto a vida, a esperança, e eu estou aqui com a guarda alta, venha o que vier. E aí o nome dele para da boca do rei. E aí diz, olha só, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha a mente. Entende a questão da crença? Tem aquele cara que pensa o seguinte: eu nunca vou conseguir nada. Davi pensa: eu vou derrubar o gigante. A vitória e a derrota começam na mente. Gente, eu estou disputando vaga com gente que estudou em federal. Eu estou disputando vaga com gente que tem idade de ser meu filho. Eu poderia me entregar, mas sabe o que eu faço? Eu estudo mais. Eu me dedico mais. Estava conversando com a minha esposa. A avaliação lá no meio de dezembro era para ter sido entregue no início de novembro. O meu irmão já entregou todas as provas. Eu falei para a Gisele: como é que ela vai me dar mais disciplina para dar aula? Como é que ela vai me dar mais turmas para dar aula se eu não estiver dando conta dessas aqui? É tão simples, gente. É tão simples. O cara não corre com quem está a pé e quer correr com quem está a cavalo. O cara não aguenta o xerife da namorada e quer casar. Estão me entendendo? A pessoa não consegue perceber que assim, ela não aguenta o primeiro nível e quer ir para o segundo. Se tem gente puxando o teu tapete por um salário de 12 mil reais, você acha que vai ser fácil o salário de 20 mil? Ou se tem gente puxando o teu tapete por 2 mil, cara, você acha que vai estar todo mundo comemorando quando você for promovido no trabalho? Claro que não! Claro que não! Falei com o meu gerente lá no aeroporto, todo mundo me chama de gente boa, porque eu sou o cara da faxina. Agora, se eu for promovido e pegar uma vaga que o cara estava querendo, alguém vai arrumar logo um defeito para mim. É simples. É simples. Fazer inimigo não é difícil. Só que você tem que aprender a não se importar. Até porque o inimigo do crente é quem, irmãos? Quem é o inimigo do crente? Então, aquele caso, vamos supor que eu seja o diabo. Isso aqui seja o perturbado que está no teu pé. Não adianta você chegar e eliminar o perturbado. Entende? Porque o seu verdadeiro inimigo, ele vai fazer de alguma outra forma. É simples. Não é fácil, mas é simples. Até porque ninguém lembra do rosto do diabo quando está magoado. Eu sei que não é fácil, mas é simples. Sangue frio, respira. Tem coisa que não vale a pena. Não perca o seu legado, não perca a sua dignidade, não perca o seu futuro, não perca a sua saúde. Não vale a pena. Quando eu lido com aqueles machões na rua, eu lembro: eu tenho que voltar para casa. Eu tenho um filho me esperando. Eu tenho uma mulher que precisa de mim para criar o meu filho. Eu não posso gastar energia querendo mostrar que sou macho com uns caras que eu nem sei quem são. Não vale a pena. Você é isso. Beleza. Vida que segue. Só não encosta no meu filho. Só não encosta na minha mulher. Eu me chamo de quem quiser. Tua mãe é isso. Eu sei que não é. E vida que segue. Então, quando Saul chega para ele e fala assim: olha, você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você, olha o discurso, versículo 33. Você é apenas um rapaz. Você é um moço. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha, o pai não acreditou. O irmão não acreditou. O rei não acreditou. Mas Deus acreditou em Davi. Deus levantou Davi para o seu tempo. Deus forjou Davi para a batalha. Deus preparou Davi para o reinado. E isso bastava para Davi. Isso bastava. Quem chamou você? Quem levantou você? Quem tem um plano para a sua vida? Você vai ouvir quem? Quem? O diabo. Então a gente vê aqui, Davi entretanto disse a Saul:
ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aí observe bem, Davi está lá, tocando para aquelas ovelhinhas. Todo mundo viu o quê? Um garoto tocando harpa para umas ovelhas idiotas. Está ele lá, pulim, pulim, e a ovelha, pulim, pulim, e a ovelha. Entende? Quando você está treinando uma música, né, o Roberlan ele ensaia bastante para fazer um vídeo para mostrar para a escola, para ser avaliado pelo professor. Ele gosta de treinar? Não, mas eu falo para ele, quem treina mais erra menos. E tem uma frase que eu gosto muito: o aumento do sacrifício diminui o sonho. Ele não gosta de perder. Se não gosta de perder, tem que treinar. Não gosta de tirar nota baixa. Se não gosta de tirar nota baixa, tem que estudar. Ou aumenta o sacrifício, ou diminui o sonho. Não tem outro jeito. Davi está lá, tocando aquelas ovelhinhas. Mas enquanto ele está tocando lá, está se tornando um grande músico. Está defendendo as ovelhas do leão e do urso. Ninguém está vendo. Mas enquanto ele defende a ovelha do leão e do urso, ele está sendo preparado para a guerra. Então, quando ele vai encarar um gigante, ele já não com leão e urso. Talvez você pense: por que tanta dificuldade, meu Deus? Eu penso. Pode ficar de pé? Eu não sei qual é o tom original, tá? Da bondade de Deus. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu vinha da minha casa para cá, 10 quilômetros pedalando, às vezes debaixo de chuva, eu me perguntava: por que, Senhor? Quando eu vi a escopeta apontada para a cabeça do meu filho dentro do carro, eu perguntava: por que, Senhor? Quando, por exemplo, a gente passei ali naquela rua ali perto do Reginaldo, meu carro rodando, a roda assim, e o carro não saindo do carro, eu pensava: por que, Senhor? Porque filho de Deus não é vítima. Filho de Deus não pode ser mole. Como é que eu vou lutar contra o diabo se eu tenho medo de coisas menores do que o diabo? Então Deus vai deixar você passar por algumas dificuldades, como deixou Davi. Mas o final da história você conhece. Te amo, Deus, tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me ligar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo, mesmo quando os dias parecem maus. Aleluia. Em todo tempo tu estás na mão. No todo fôlego que tenho, cantarei. Aleluia. A bondade de Deus. A doce voz que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Porque sei que és meu Pai, e amigo és, Deus livro da bondade de Deus. Declara, rasga o teu peito e canta. És fiel a todo tempo.
Oh Deus, ilumina os olhos do coração dos teus filhos, que eles consigam perceber que o ataque do mal não é para nos derrubar, porque nós estamos escondidos em Ti. O máximo que o ataque do mal vai fazer é nos fortalecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas, ó Deus, ajuda-nos a desenvolver a paciência, fruto do Espírito, para que nós não nos importemos com as provocações do inferno. Eu oro assim, para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. E a igreja diz: